Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de partilhar a palavra de Deus que está lá em Gênesis 24, que diz precisamente, precisamente sobre a história de Rebeca e Isaac, mas o outro destaque vai para o servo do Abraão, o servo do Abraão mais velho nesse caso. Essa história aconteceu numa altura em que Abraão já havia perdido a sua esposa e o seu filho Isaac, nesse caso, estava sozinho, só estava com o pai, e o pai queria que o filho tivesse uma esposa. E o Abraão também não queria, ele sendo um homem de Deus, não queria que a esposa do filho pertencesse ao povo ao redor, né? E chamou o seu servo, nesse caso é o seu servo mais velho que tinha mais tempo de casa, para ir buscar uma das esposas e buscar a esposa do filho na sua parentela, nos seus parentes, na cidade onde Abraão vivia antes de Deus o chamar. E o servo, sendo servo, né, ouviu, o Abraão explicou toda a história no servo, e o servo questionou Abraão: e se a esposa não quiser vir, eu levarei ao seu filho? E o Abraão diz: não, até disse: cuidado, não levo o meu filho lá, mas o Senhor. Ou seja, na Bíblia não está precisamente nessa ordem, mas o Senhor vai fazer com que a sua missão seja bem sucedida. E o meu destaque vai para esse servo. Nós, como cristãos, devemos ter atenção na nossa caminhada cristã, atenção em como lidamos com as situações. E esse servo para mim, foi um exemplo de como ser realmente um servo, nós que somos servos de Cristo. O servo, sem mais questões, já bem esclarecido na missão que tinha que cumprir, ele foi, e nesse caso é Gênesis 24, no verso 11, vimos que o servo pôs-se a orar. Ou seja, ele saiu da cidade onde estava, vai para o servo do Abraão, o servo do Abraão mais velho nesse caso. Essa história aconteceu numa altura em que Abraão já havia perdido a sua esposa e o seu filho Isaac, nesse caso, estava sozinho, só estava com o pai, e o pai queria que o filho tivesse uma esposa. E o Abraão também não queria, ele sendo um homem de Deus, não queria que a esposa do filho pertencesse ao povo ao redor, né? E chamou o seu servo, nesse caso é o seu servo mais velho que tinha mais tempo de casa, para ir buscar uma das esposas e buscar a esposa do filho na sua parentela, nos seus parentes, na cidade onde Abraão vivia antes de Deus o chamar. E o servo, sendo servo, né, ouviu, o Abraão explicou toda a história no servo, e o servo questionou Abraão: e se a esposa não quiser vir, eu levarei ao seu filho? E o Abraão diz: não, até disse: cuidado, não levo o meu filho lá, mas o Senhor. Ou seja, na Bíblia não está precisamente nessa ordem, mas o Senhor vai fazer com que a sua missão seja bem sucedida. E o meu destaque vai para esse servo. Nós, como cristãos, devemos ter atenção na nossa caminhada cristã, atenção em como lidamos com as situações. E esse servo, para mim, foi um exemplo de como ser realmente um servo, nós que somos servos de Cristo. O servo, sem mais questões, já bem esclarecido na missão que tinha que cumprir, ele foi, e nesse caso é Gênesis 24, no verso 11, vimos que o servo pôs-se a orar. Ou seja, ele saiu da cidade onde estava, foi até a cidade perto
perto da cidade onde o Abraão vivia, né? E chegado a um poço de água onde as mulheres, as meninas, as moças, antigamente tinham o costume de ir buscar água, só para vermos como o servo foi estratega, ele pôs-se a orar. E ele orou, né? No verso 11, no verso 11 diz: ó Deus, Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e usas de bondade para o meu Senhor Abraão. E eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas do homem dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o seu cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe, e darei ainda de beber os teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste a bondade para o meu Senhor. Ele foi preciso em termos de oração. Para uma missão que lhe foi dada. O primeiro passo que ele tomou, o primeiro passo foi a obediência. Obedeceu à voz do comando do seu senhor, Abraão. Acredito eu que é um dos princípios que cada um de nós que somos cristãos devemos ter. Pronto a obedecer os ensinamentos de Deus, ou pronto a obedecer a missão que nos foi incumbida por Deus. Depois, ele fez uma petição. E no verso a seguir, verso 12, aparece a Rebeca. Creio que essa história todo mundo sabe. E a Rebeca faz exatamente tudo como o servo de Abraão orou. Exatamente tudo. Tudo. E depois, ele ainda continua a observar. E depois de acabar de observar, perguntou a ela se era a filha de quem? E ela respondeu. E depois dela responder que era filha de Milca, ele já sabia que Milca era parente de Abraão. Ele viu que logo, está aqui, a moça que eu estou à procura é exatamente essa. Depois disso, ele agradeceu a Deus. Agradecimento é o terceiro ponto que eu gostaria de tocar. Obediência foi o primeiro ponto. Segundo ponto, petição. Ele meteu-se em oração para que Deus lhe concedesse, para que Deus desse sucesso na missão dele. E depois de evidenciar que a missão já estava bem reencaminhada, ainda não estava no final, mas já estava bem reencaminhada, ele agradeceu ao Senhor. E depois tem algo que chamou também a atenção na oração que ele fez. A oração que ele fez, só para ver que é um servo preocupado. Ele não pediu para que a moça seja linda, bonita e etc. Ele tocou em características interiores. A preocupação dele foi que fosse uma boa senhora para o seu servo. Não, para o seu senhor. Desculpa. Que fosse uma boa senhora para o seu senhor. Que fosse uma boa moça para o seu senhor. Exatamente. E o que nós destacamos é exatamente isso. A Rebeca até aí foi muito bem educada e simpática para com ele. E depois ele foi até a casa da Rebeca. Chegou lá, explicou tudo, detalhe por detalhe. Ele mostrou mais uma característica que é conhecer bem o Senhor a quem ele servia. É importante nós conhecermos o Senhor a quem nós servimos. Se nós servimos a Cristo, é importante nós conhecermos a Cristo. Mencionar Cristo. Detalhe por detalhe.
Porque a palavra de Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. E ele aqui mostrou que conhece exatamente o seu Senhor. Fez uma descrição total de toda a história do Senhor dele na família da Rebeca. E depois disso, depois lhe foi oferecido comida. Ele disse: não, eu não vou comer sem antes expor aquilo que me traz aqui. Depois dele expor aquilo que lhe trouxe, né? Aqui mais um ponto importante: urgência. Urgência na mensagem. Não deixar que nada adie ou atrase aquilo que é a mensagem que tem que ser transmitida, aquilo que é a missão que fomos incumbidos a cumprir. Mas eu fiquei, como é que eu posso dizer? Eu fiquei estagnado quando olhei para quão diligente ele era, quão íntegro ele era, quão responsável ele é, ou ele foi. Depois de expor tudo, a família da Rebeca aceitou, ele comeu e passou a noite. E o último ponto, a mãe da Rebeca e o seu irmão, Labão, fizeram uma proposta a ele, a dizer, ou seja, no dia seguinte ele já queria ir para casa, mas a mãe da Rebeca e o irmão Labão fizeram uma proposta para ele, a dizer que para ficar em mais 10 dias. Mas ele disse: não. É sério, eu estou apaixonado. Ele disse: não. Firmeza. Não me detenham. Eu vim para cumprir a missão. A missão foi bem sucedida. Então não há razões de eu ficar aqui. As palavras não foram essas. Isso já é o que... Yeah. Não há razão de eu ficar aqui. Não me detenham. Porque eu tenho que levar a resposta. Eu fui enviado. Eu tenho que levar a resposta para o meu Senhor. Eu fiquei tão admirado. O resumo tudo é qual? Qual é o resumo para toda essa história? É que o primeiro papel, né? O primeiro ponto é olhar para nós, para os servos. Ele era servo. Ele meteu-se em prontidão a ouvir o que o seu Senhor tinha para dizer. Depois procurou entender diligentemente o que era a missão. Pôs-se em oração. Depois de pôr em oração, ele observou. As evidências estavam todas aí, tal como ele orou. Depois de comprovar que as evidências estavam aí, ele agradeceu. Ele foi urgente em completar a missão. E depois foi firme, teve mão firme. Porque é muito importante, muito importante nós cristãos sermos responsáveis na nossa caminhada. Termos princípios que fazem com que o reino não só reina, mas que o reino tenha progressão. E características que esse mesmo servo de Abraão apresentou nessa missão. Alguns estudiosos, alguns textos que já vi, dizem que o servo agiu como um Espírito Santo. Eles tratam Isaac como Cristo, o servo como o Espírito Santo e a Rebeca, que é a igreja, e a igreja vai para Cristo. Mas esse servo fez olhar muito para mim,
O que é que eu tenho sido como cristão? Como é que eu tenho agido em função das distrações? Como é que eu tenho agido em função de tudo aquilo que está ao meu redor, que tem feito com que eu, como nascido de novo, não cumpra o meu papel? E essa mesma interrogação eu deixo para cada um que tiver a ouvir isso. É importante termos tudo. Conhecimento. Conhecer para quem tu serves. Petição.